Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente. Vamos seguir aqui com nossas aulas de Direito Civil 1. O nosso tema de hoje vai ser conflitos de leis no tempo. Depois que a gente exaurir conflitos de leis no tempo, a gente vai para conflitos de leis no espaço. Tá? E é um tema muito interessante, né, essa história de conflitos de leis. Ele acaba ainda sendo colocado dentro da parte introdutória da nossa disciplina, mas ele é imprescindível, porque ele não vai servir apenas para direito civil, mas ele vai servir para o direito. Isso aqui ainda faz parte da teoria geral do direito. Vocês estão no primeiro semestre e vocês devem aprender isso com alguma calma, tá bom, gente? Porque isso vai acompanhar vocês pela vida toda. E esse assunto é um dos assuntos mais maltratados na teoria geral do direito. A gente vê que as pessoas, elas aí nos julgamentos, quando elas vão tratar disso até mesmo para redigir peças, para redigir decisões, sentenças, muitas delas dão uma derrapada em conceitos que nos remetem ao início do curso. Mas, enfim, eu espero que este problema não aconteça conosco. E é por isso que é bom a gente tentar ver isso sem muito assodamento, sem muita pressa, a gente tentar entender bem. E aqui vai uma outra novidade. Ao final dessa exposição teórica, eu vou entrar no Google Meet para tirar dúvida de vocês. Tá? Vocês sabem que eu apanho muito nessa história de computador, de informática, mas esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento de esforço de todos nós, para que nós nos reinventemos, e para que nós consigamos juntos superar da forma mais tranquila possível esta dificuldade que todo mundo vivencia. Vamos juntos, não vamos esmorecer, vamos estudar, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. As aulas, elas vão, de todos os colegas professores, elas vão continuar levando conteúdos novos para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão fazer o sacrifício também de abrirem lá seus textos, seus livros, e vocês vão estudar isso com muito carinho. Eu tenho certeza disso. Tá bom, gente? Então, eram essas as observações primeiras que eu tinha a fazer, e eu vou já entrar na matéria nova. Para quem está abrindo o computador ainda, veja que esse roteiro para acompanhar a aula que eu vou dar para vocês agora é o roteiro 2 da disciplina Direito Civil 1. E é um roteiro que trata de conflitos de leis no tempo. E ele começa assim: o ordenamento jurídico não representa uma realidade estática. E aí a gente está lá, colocação do problema, o direito intertemporal. Gente, o que é isso? Direito intertemporal, conflitos de leis no tempo, como é que funciona isso? Bom, gente, a nossa vida, ela é muito dinâmica, ela é muito mutável, Quantas vezes a gente não pensa sobre isso, Olha só, gente, se a gente olhasse pelo retrovisor, há um ano atrás, quem é que ia imaginar em março, abril de 2019, que em março, abril de 2020 estaríamos todos enfrentando uma pandemia com essa dimensão que estamos hoje, Então, assim, a vida realmente ela é muito, muito dinâmica. O encadeamento de fatos, ele leva à alteração da realidade, de uma maneira assustadora, E assim, muitas vezes a gente pode ter uma certa dosagem nos efeitos dessas mudanças, outras vezes não, outras vezes essas mudanças elas atropelam a gente, elas mudam tudo ao nosso redor e a gente tem que dar respostas para isso. Vocês viram que direito é fato, valor e norma. E não só a gente tem que se adaptar no mundo real ao que enfrentamos, mas juridicamente a gente também tem que se adaptar às realidades novas. Quantas leis novas não surgiram só por conta dessa pandemia? Não é isso? Então assim, isso está mais agudo agora porque a gente está vivendo um momento de muita crise, um momento de muita dificuldade, e as modificações elas vão se avolumando para que a gente possa dar resposta rápida a tudo que está acontecendo.
Mas mudanças na vida dos seres humanos, elas sempre aconteceram. E essas mudanças, elas vêm por alteração de paradigmas, né, de balizamentos, né, muitas vezes morais, alteração de paradigmas tecnológicos, né, alteração de paradigmas políticos, né, todos eles levam a uma mudança na nossa vida. E essas mudanças, elas muitas vezes elas são reguladas. E elas são reguladas por leis novas. E aí a gente se pergunta, tá, tudo bem, leis novas surgiram. O que é que acontece com as leis antigas? Elas são revogadas, nós não vimos isso, né? Que as leis, quando são leis permanentes, elas perduram até que outra lei ela modifique ou revogue. Né? Tá, tudo bem, modificou, revogou, e aí? E as relações jurídicas? Esta é a questão a ser respondida pelo direito intertemporal ou pelo que nós chamamos de conflitos de leis no tempo. Né? Como ficam as relações jurídicas a partir de modificações legislativas? Né? Isso que você que está começando a estudar agora, da mesma forma que outras pessoas, quando vocês vêm por aí, falando, eu tenho direito adquirido a isso, não pode mudar não, isso é imutável. Tá? Isso é uma ânsia nossa para dizer, olha, será que a lei nova ela faz terra arrasada de todo o passado? Ou será que a lei nova ela pode existir, mas ela é obrigada a respeitar determinados efeitos? Este é o âmbito da incidência do direito intertemporal. Quando eu falo colocação do problema, é isso. Como ficam as consequências da lei antiga para reger o futuro durante a existência de uma lei nova. Tá? Vamos lá, só para vocês terem ideia. Vamos supor que eu tenha comprado um determinado medicamento para a minha casa, quando não havia nenhuma proibição legal para comprar aquele medicamento. Para comprar, tá? Não estou falando que esse medicamento ele é um medicamento ilícito, não, que depois ele foi classificado como substância entorpecente, não. Estou falando só sobre controle para aquisição. Por exemplo, antibióticos. Né? Antibióticos, houve tempo no país que você ia a qualquer farmácia, sem receita, sem nada, você ia lá e comprava. Né? Então vamos supor, eu vou dar um exemplo bem evidente, bem tranquilo para vocês entenderem como é que é isso. Olha, no dia 10 de janeiro, vamos colocar aqui sei lá quando é que eles começaram a exigir isso, mas vamos chutar aqui que tenha sido em 2005, sei lá, 10 de janeiro de 2005 eu comprei um antibiótico sem receita, porque a lei deixava. Tá? Vamos hipoteticamente supor, então aqui eu comprei. Comprei aqui, certo? Agora vamos hipoteticamente supor que no dia 15 de janeiro veio uma determinação que era proibido vender sem receita. Ok? Proibido vender sem receita. Tá? Comprei dia 10 de janeiro. Tá? E comprei sem receita. Ó, sem receita. No dia 15 de janeiro foi proibido vender sem receita. Aí vamos supor que isso tenha vindo por lei. Lei nova. Tá bom, minha gente? Aí a dúvida é, esta lei nova pode anular a compra anterior? O que é que vocês acham? Gente, o bom senso me diz que não. Ora, quando eu comprei, eu não era obrigado a levar receita. Comprei sem receita porque a lei nova surgiu só 15 de janeiro. Então se eu aplicar a lei nova a este fato pretérito, eu estarei aplicando a lei nova de maneira retroativa. Tá? Então, a grande discussão é, as leis novas podem retroagir ou não podem? Tá? Essa é uma pergunta que atormenta a humanidade há muito tempo. Neste meu exemplo, eu já vou adiantar para vocês que a lei aqui ela não vai retroagir. Né? A minha compra
no dia 10 de janeiro de 2005, ela está preservada. E por que ela está preservada? Porque quando eu comprei, eu não precisava levar receita, eu estava sob a vigência da lei antiga. E a lei nova ela vai viger para o futuro, ela não vai viger para o passado. Ah, professor, sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Nos meus escritos sobre conflitos de leis no tempo, sobre retroatividade ou irretroatividade de lei, eu chego a falar sobre o Código de Manu, que é um código da antiguidade, né? E eu chego a dizer que esse código, quando passou a viger, ele se deu o efeito retroativo. Ele falou, vou regular inclusive situações do passado. Então, quando é que começou essa certa resistência a você aplicar uma lei nova para fatos do passado, né? Para dizer se negócios que aconteceram no passado vão ser anulados por conta dessa lei nova. Gente, olha que isso do ponto de vista lógico, a simples colocação do problema, do ponto de vista lógico, já nos faz aqui ter uma certa repulsa à ideia, né? Mas fala assim, mas como assim, professor? Eu assinei um contrato no dia 10, no dia 10 a lei não existia. Aí vem a lei no dia 15, e no dia 15 essa lei passa a existir e vai mexer no contrato que eu assinei no dia 10. Ora, mas como é que eu ia saber que viria uma lei e essa lei viria mudar tudo que eu fiz no dia 10? Então vejam que isto atenta contra o nosso senso de justiça, né? E atenta por uma razão muito simples, porque os primeiros povos que começaram a puxar o freio de mão para falar assim, olha, vamos com calma aí, não vamos sair mexendo nessa história de retroatividade não, ou de retroatividade, não vamos dar efeitos retroativos à lei. Os primeiros povos que começaram a pôr o pé no freio e falar, não vamos retroagir todas as leis, foram os gregos e os romanos. Tá? E isso passou para o direito canônico, né? A igreja ela fez muito esse link entre o nosso passado clássico, né, da antiguidade e a nossa idade média e moderna, né? A igreja ela preservou muito muitos conhecimentos greco-romanos, e ela nos trouxe esses conhecimentos. Mas a igreja também ela começou a ter cuidado com relação aos seus próprios regramentos internos sobre questões de retroatividade. Por exemplo, será que eu aplico novas determinações papais a fatos pretéritos ou só a fatos futuros, né? E aí, assim, depois vocês podem pesquisar mais um pouco sobre isso, mas me parece que havia uma divisão entre assuntos mundanos e assuntos divinos, né? Em relação aos assuntos mundanos, a irretroatividade era a regra, porque assim, é muito estranho você mexer em negócios jurídicos praticados no passado, porque veio uma lei nova, lei que as partes não podiam imaginar que surgiria, né? Agora, com relação aos assuntos divinos, a igreja, ela me parece que sempre foi um pouco mais condescendente em relação à retroatividade, porque aqui é uma dedução lógica minha, tá, gente? Se Deus sempre existiu, talvez as suas normas universais tenham sido sempre as mesmas, né? Então, quando se baixa uma regra falando sobre direito divino, você apenas estaria a revelar uma regra que sempre existiu, portanto ela seria retroativa, tá? Isso tende a acontecer em outros direitos que estão muito misturados com religião. Quando você fala que foram os deuses que te deram aquilo, é como se aquilo sempre existisse e você apenas tivesse naquele momento a revelação de um direito que sempre existiu, tá? Bom, mas isso eu estou falando sobre direito divino, sobre assuntos metafísicos, né? Com relação ao direito dos homens, né? A ideia de irretroatividade ela sempre teve muita força, tá? Mas ela teve muita força, gente, mas ela só passou a ser mais sistematizada a partir do século XIX, tá? E aí a gente vai ver as escolas que tratam disso, tá? A questão da retroatividade ou irretroatividade no Brasil, minha gente, é uma questão constitucional,
Tá? A nossa carta, né, ela diz que as leis novas não poderão afetar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Está lá no artigo 5º, vocês vão encontrar. Agora, professor, é sempre assim? Não. Existem países em que as normas de direito intertemporal, elas são apenas fruto de legislação ordinária, tá? Mas são países talvez que tenham uma consciência mais arraigada quanto à preservação de direitos já estabelecidos, tá? No Brasil, em que o poder central sempre foi muito forte, né, talvez fosse um pouco arriscado você deixar ao sabor do legislador ordinário legislar para o passado, né? Porque aqui, gente, nós temos uma quantidade enorme de leis a cada segundo, né? Então, imaginem vocês se essas leis pudessem transformar em terra arrasada tudo que já aconteceu, apagar todos os contratos, alterar todos os efeitos de negócios que já aconteceram. Isso seria uma verdadeira loucura. E eu digo mais, se você não preservar um mínimo de segurança para as relações jurídicas, gente, não tem país que sobreviva, tá? A economia, ela vai para o buraco. Se você se você não der uma certa segurança, uma certa previsibilidade jurídica, do ponto de vista jurídico, porque a imprevisibilidade natural, né, ela já é parte do risco econômico, né? Agora, você não pode agravar essa imprevisibilidade natural agregando uma imprevisibilidade jurídica. Então é importante que você tenha segurança jurídica. E essas coisas aqui que falam sobre conflitos de leis no tempo, todos esses aspectos são aspectos que vão reforçar a ideia de segurança jurídica, que é um postulado constitucional, tá? É um princípio constitucional. Tá? A gente deduz ele na nossa carta. Em vários aspectos, na nossa carta, quando ela fala sobre a questão da proteção aos direitos adquiridos, ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada, quando ela, lá em direito tributário, ela estabelecendo regras sobre a entrada em vigor de determinados tributos, né? Tudo isso, gente, tem a ver com uma ideia de segurança jurídica, tá? Vocês vão estudar isso muito em direito constitucional, tá? Então, no Brasil, as normas que tratam de direito intertemporal, elas têm, em primeiro lugar, sede constitucional, tá? Aí depois, nós temos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, e essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela teria por função, aqui no artigo 6º, a função dela seria esmiuçar um pouco o texto constitucional. Mas indo lá para o nosso roteiro, está dito ali, questão da irretroatividade da lei no Brasil. E aí ele vai, o roteiro vai mais ou menos nessa mesma toada que eu já fui. Diz o roteiro: no Brasil, todas as constituições, à exceção da Carta de 37, acolheram o princípio da irretroatividade. E há vantagens nisso que eu falei para vocês, que é essa grande quantidade de leis que nós temos, né? E às vezes essa centralização toda de poder que nós temos, e um certo receio quanto a se domar o Estado, né? Para o Estado não afetar negativamente e muito intensamente a vida do cidadão brasileiro, tá? Então, aqui, agora veja, não estou dizendo apenas que o Estado é um ser do mal, não, tá, gente? Estou dizendo apenas que há um receio, se você der muito poder aos entes estatais, para que há um receio quanto à forma em que eles vão exercer esse poder. Daí que a nossa Constituição, que é o nosso pacto político, ela fala assim, olha, tudo bem, legislador, você pode muito, mas você não pode tudo. Você não pode ferir direitos adquiridos, você não pode ferir ato jurídico perfeito, você não pode ferir coisa julgada. Ah, professor, o que é isso? Nós vamos estudar. Tá? Vamos caminhando que vocês vão entender. Mas, por hora, o que vocês precisam fixar é que a nossa Constituição, ela trata de direito intertemporal, e isso, na nossa cultura jurídica, é uma vantagem, porque ela protege mais o cidadão comum em relação aos arroubos de alteração que um legislador mais afoito pode ter. Tá bom? Seguindo, a primeira Constituição da República, portanto, consagrava o princípio da irretroatividade das leis, inspirando a primeira lei de introdução ao Código Civil.
o nosso Código Civil de 16 ele teve duas leis de introdução. Tá? A primeira ela veio junto com o Código de 16 e a segunda veio na década de 40 por Vargas. Né? Essa denominação Lei de Introdução ao Código Civil ela perdurou por muitos anos e apenas agora, recentemente, é que se alterou o nome de Lei de Introdução ao Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas é a mesma lei. Tá? Assim, teve uma alteração específica só para mudar o nome da lei. Tá? Mas é a mesma lei. Então, quando se falar Lei de Introdução ao Código Civil e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é a mesma coisa. Tá? Assim, só que colocado em momentos históricos diferentes, porque o nome antigo era Lei de Introdução ao Código Civil e depois passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Seguindo, então dizia eu, a primeira Constituição da República, portanto, consagrava o princípio da irretroatividade das leis, inspirando a primeira Lei de Introdução ao Código Civil, com ela promulgada em 16. O artigo 3º dizia: a lei não prejudicará em caso algum o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Em 4 de setembro de 42, nova versão da Lei de Introdução alterou a redação transcrita, passando a consagrar o seguinte texto, artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Não atingirá, entretanto, salvo disposição expressa em contrário, as situações jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito. Isso tem uma explicação. A nossa Constituição de 37, ela parou de colocar como direito fundamental, ela não tinha mais como direito fundamental a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à coisa julgada. Tá? Então, a matéria ela deixou de ser regida pela Constituição. E aí, o Código Civil, a Lei de Introdução ao Código Civil, também mudou um pouquinho a cara do Instituto e parou de falar em direito adquirido e falou só sobre situações jurídicas. Né? Então, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, não atingirá, entretanto, salvo disposição expressa, as situações jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito. Tá? Aí veio a Constituição de 46, e a Constituição de 46 voltou a falar sobre a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. E aí, porque ela falou disso, a lei de introdução teve que ser novamente adaptada ao texto constitucional, e aí nós alcançamos a redação que temos hoje no artigo 6º, tá? Que diz: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, e depois ela passa a explicar o que é cada um desses institutos. Tá? E a gente vai ver. Mas a questão é, quando eu começo a falar de direito adquirido, de ato jurídico perfeito, de coisa julgada, institutos que vamos estudar ao longo dessa aula, ou no mais tardar da próxima, a gente tem que entender que a proteção que se dá contra a retroatividade do direito, ela se fez a partir de determinadas escolas. Na realidade, duas mais importantes: a escola subjetivista e a escola objetivista. Né? Posso já adiantar para vocês que o nosso Código Civil, que a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é sobretudo subjetivista, tá? E aquela redação que nós tínhamos no período Vargas, entre 37, né, entre 42 e 50 e poucos, né, que Vargas já tinha saído, né, mas a redação inicial veio por ele, ela era uma redação objetivista, quando ela falava em situação jurídica. Então, duas expressões que são chaves para a gente saber qual é a escola: direito adquirido, que nos remete à escola subjetivista, e situação jurídica, que nos remete à escola objetivista. Tá? Professor, ainda não estou entendendo muito bem o que é cada uma dessas escolas. Vamos lá. Primeiro, o que você tem que ter entendido até agora, para você não se perder. Primeiro, é sobre a importância de uma lei não retroagir. Né? Eu acho que isso já ficou claro. Né? Segundo, que existem ordenamentos jurídicos que colocam o tema da irretroatividade da lei no texto constitucional e outros não. Terceiro,
o Brasil é desses países que adotam a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada em seu texto constitucional, certo? Sempre foi assim? Não, e aí eu digo que durante a Constituição de 37, o tema ele foi abandonado, né? E em 42 veio uma redação que nos colocou falando sobre proteção a situações jurídicas. Embora a nossa lei de introdução em 42, ela também protegesse o cidadão da retroatividade, né? Então ela impunha uma certa irretroatividade, mas como ela estava, como isso estava regrado em lei ordinária, era muito frágil, porque a qualquer momento poderia vir uma nova lei ordinária, e essa nova lei ordinária ela poderia rasgar esse texto, e aí o cidadão ele poderia ser facilmente alcançado por uma norma retroativa, o que é péssimo, né? O que não é compatível com o Estado de Direito, né? Em princípio. Tá? Mas esse período foi inaugurado no Estado Novo, e a gente sabe que o Estado Novo foi o período em que Vargas mais se investiu de poder, e que ele era um verdadeiro ditador. Né? Não é à toa que essa redação, né, sobre proteção que se dá ao cidadão contra a retroatividade, não é à toa que isso foi extirpado da Constituição de 37. Tá bom, gente? Mas eu dizia, quando a gente vai explicar e tentar entender como se dá a irretroatividade das normas, duas grandes correntes surgiram no mundo, né, a partir do século XIX. Né, a corrente subjetivista e a corrente objetivista. Tá? As duas defendem como regra a irretroatividade. Mas elas defendem como regra por quê? Porque elas falam quando a lei não pode retroagir. Porque nessas hipóteses em que elas falam, a lei não pode retroagir, porque se a lei retroagisse, ela prejudicaria o cidadão. Então vejam isso. As duas escolas falam sobre irretroatividade, sobre quando a lei não deve retroagir. A contrário senso, se essas situações que as duas escolas falam, a lei não pode retroagir aqui e acolá, se essas situações elas não forem afetadas, teoricamente a lei poderia regrar para o passado. Tá? Mas as duas escolas escolhem temas em que não pode haver retroatividade. Por exemplo, escola subjetiva, a palavra mais forte é o direito adquirido. Então a lei ela não pode retroagir para afetar o direito adquirido. Se não estiver afetando um direito adquirido meu, a lei em tese poderia retroagir, mas ela não pode jamais afetar um direito adquirido que eu já tenho. Percebe como é que é a ideia? E a escola objetivista ela falou assim, olha, um resumo muito apertado que a gente vai ver depois, né? Existem situações jurídicas, as situações jurídicas já exauridas no âmbito da lei anterior não podem ser alcançadas pela lei nova. Então vejam que as duas escolas elas traçam parâmetros para que a irretroatividade da lei aconteça, e parâmetros em que, se a lei eventualmente retroagir, não vai prejudicar tanto o cidadão. Ok? Entenderam isso? Tá? Então a primeira escola, que é a escola subjetivista, que é aquela ao qual o nosso legislador ele aderiu, né? ela segue aqui, é a primeira a ser abordada no nosso roteiro. Né? E eu digo assim, a teoria subjetiva ou teoria do direito adquirido. Né? A maneira de apreciar a questão da aplicação do direito no tempo se biparte em duas grandes teorias. A subjetiva, né, calcada no respeito ao direito adquirido, e a objetiva, defensora da imediata aplicação da lei, ressalvadas as situações jurídicas definitivamente constituídas. Especialmente na Alemanha, dois nomes podem ser lembrados no estudo das teorias acerca da teoria subjetiva: Lassalle e Savigny. Gente, Savigny, ele realmente era um dos grandes gênios do direito. Vocês vão ouvir ainda, vocês que estão em Civil 1, vocês vão ouvir falar nesse nome, Savigny, por muito tempo. Principalmente quando vocês estudarem. Aliás, a gente já falou um pouquinho sobre ele quando a gente tratou de direito subjetivo. Né? Aquela história da facultas agendi
vem numa toada, né? Vem num estudo de direito subjetivo que quem fez foi Savigny. E a história do interesse jurídico, quem falou que o direito subjetivo é um interesse juridicamente protegido foi Ehring, que era aluno de Savigny, né? Mas o Savigny, ele é um sujeito assim, de um brilhantismo a toda prova. Os dois, Savigny e Ehring. Vocês vão estudar esses nomes muitas vezes. Vocês vão estudar muito desses dois nomes também quando vocês estiverem lá em Direito das Coisas, Direitos Reais, estiverem estudando posse. Porque as duas principais correntes no mundo sobre posse, elas são fruto da genialidade. Uma delas de Savigny e a outra de Ehring. Tá? E vocês vão estudar isso também ao longo do curso de vocês. Tá? Bom, mas Savigny, que era esse jurista brilhante que viveu no século XIX, né? Ele tem um livro, salvo engano, acho que sistemas jurídicos de direito romano, contemporâneo, alguma coisa assim. Mas é um livro, se vocês forem à biblioteca do CEUB, esse livro do Savigny, em que ele fala sobre conflitos de leis no tempo, esse livro tem na biblioteca do CEUB, né? Traduzido para o português. Né? Gente, é uma obra que vocês têm que, cedo ou tarde, vocês deem uma lidinha nela quando vocês tiverem a oportunidade, porque ela vai enriquecer vocês. É importante você beber na fonte clássica para você saber o que é que esses gênios eles diziam. Tá? E você vê como é que eles escrevem. Mas o nosso papel aqui é mais ou menos resumir o que eles dizem. Né? Então, no meu livro eu falo sobre Savigny, e foi com grande alegria que eu pude dizer para vocês que essa parte do livro que eu escrevi na biblioteca do CEUB, consultando Savigny na biblioteca do próprio CEUB. Vocês têm uma excelente biblioteca para vocês buscarem bons títulos e estudarem, viu, gente? Então, tornem isso um hábito na vida de vocês, pegar esses livros mais clássicos. Não é fazer isso sempre, não é transformar esse no seu manual de acompanhamento diário da graduação. Não é isso. Mas sintam essa experiência, né? Quando vocês observarem em algum texto, algum autor clássico citado, tentem ver diretamente na fonte, uma vez ou outra, o que é que esse clássico dizia, principalmente das matérias que tocarem mais o interesse de vocês. Tá bom? Mas vamos lá, sem muita perda de tempo. Lá no roteiro, de novo. Eu começo assim, Savigny, ponto. O seu pensamento está lastreado na divisão das regras jurídicas em dois grandes conjuntos. Aquelas que se referem à aquisição de direitos, ou seja, o vínculo que liga um direito a um indivíduo, ou a transformação de uma instituição jurídica abstrata numa relação jurídica pessoal, e as normas que dizem respeito à existência dos direitos, isto é, o reconhecimento de uma instituição jurídica em geral, que se deve sempre supor antes que se possa falar da relação com o indivíduo. Então, gente, então vamos colocar aqui. Ele primeiro fala sobre aquisição de direitos, professor. Talvez daí venha direito adquirido. Ó, mais ou menos isso. Aquisição e existência. Gente, coisa de alemão. Savigny, embora esse nome pareça, né, não pareça tanto alemão, ele era alemão. Né? Coisa de alemão. Tá? Sistematizar, classificar, dividir em conjuntos, coisa deles. Eles fazem isso de uma forma muito, muito bem feita. Né? E aqui ele diz, então se a gente vai falar sobre conflitos de leis no tempo, vamos primeiro analisar essas duas questões. Vamos lá, vamos voltar ao nosso roteiro. O seu pensamento está lastreado na divisão das regras jurídicas em dois grandes conjuntos. Normas, primeiro, o conjunto é o que diz respeito à aquisição de direitos, ou seja, o vínculo que liga um direito a um indivíduo. E segundo, é a existência do instituto. Então, quanto à aquisição, por exemplo, uma lei fala sobre propriedade, tá? Mas quando eu vou falar que o Rogério adquiriu, tem direito a adquirir a propriedade, é porque o Rogério comprou o carro. Então eu comprei o carro hoje. Então as normas que vão regular aquela compra são as normas de hoje. Entenderam isso?
Isso tem a ver com a aquisição do direito. O direito ele tinha uma previsão abstrata, então, ele estava lá, ele era apenas estava lá né, pairando sobre todas as nossas cabeças. Mas aí quando eu, Rogério, vou a uma loja e compro o meu carro e pago à vista, o que é que acontece? Eu adquiri o direito de propriedade. Então eu tenho um direito adquirido à compra daquele carro, porque eu já paguei, já peguei a chave, etc. Beleza? Entenderam? E é isso que está no roteiro quando se fala, vamos lá de novo, aquisição de direitos, ou seja, o vínculo que liga um direito, que está pairando sobre nós, a um indivíduo, Rogério. Ou a transformação de uma instituição jurídica abstrata, porque a lei fala em propriedade, mas aquilo é abstrato, aquilo existe para todos. Numa relação jurídica pessoal. Né? O Rogério agora é proprietário. Entende? Aqui houve a aquisição do direito. Então, é a primeira observação que se faz. E existência é quando a lei ela diz o que é propriedade, o que é um outro direito, enfiteuse, o que é, esse exemplo a gente vai voltar, né? Vocês sabem que até o século XIX as leis tratavam sobre um instituto chamado escravidão. Tá? Era um instituto jurídico regulado pelas leis. Então, a escravidão ela era um instituto. Então, existiam leis falando sobre escravidão? Existiam. Até que a escravidão foi abolida. Então, quando eu falo de criação do instituto, são leis que regulam e criam a escravidão. E abolição do instituto, eu estou falando desse outro fenômeno, sobre a existência em si do direito. Tá? Então, vamos colocar existência em si. Existência em si do direito. Então, as normas que regulam o que como foi criado e quando acaba, isso tem a ver com a existência do direito. E a aquisição é quando você liga aquela previsão abstrata a um ser humano real. Isso é a aquisição. Tá? Professor, isso parece ser um pouco simples, mas essa é a base de todo o pensamento sobre irretroatividade na escola subjetiva. Olha só, continuando. Pois bem, quanto às leis que dizem respeito à aquisição de direitos, assentou-se a premissa de que os direitos já adquiridos devem ser preservados. Ele falou assim, olha, aquilo já não é mais uma previsão abstrata. Aquilo ali, o Rogério adquiriu a propriedade. Então, ainda que venha uma lei nova mudando a forma de aquisição daquela propriedade, o Rogério já adquiriu. É injusto, é inaceitável que essa lei afete a situação do Rogério. Percebe? Isso decorre de uma dedução muito óbvia, né, para um Estado de Direito, né, mas o óbvio precisa ser dito. É assim que a gente constrói o conhecimento. Né? Então vamos lá. Pois bem, quanto às leis que dizem respeito à aquisição de direitos, assentou-se a premissa de que os direitos já adquiridos devem ser preservados. Uma dedução bem lógica. Esta preservação, porém, lastreia-se em dois grandes alicerces. Então, vamos lá. Aquisição. Quais são os alicerces? Primeiro, quando se fala em manutenção de direitos adquiridos, deve-se compreender as relações jurídicas de um sujeito e não da coletividade. Então, isso é individual. Concreto. Não abstrato. Individual, concreto, não abstrato. Tá? Como assim, Rogério? Olha só, minha gente. Quando eu digo o Rogério adquiriu, eu estou falando que o Rogério é que não pode sofrer as consequências negativas da mudança da lei, porque o Rogério já adquiriu. Mas se o Pedro aqui do meu lado não adquiriu, então a lei pode mudar para o Pedro, já que ele não adquiriu o direito, não tem problema nenhum. Quando ele adquirir, ele já vai adquirir um direito sob a vigência da lei nova. Agora o Rogério que já adquiriu, o Rogério não pode ser prejudicado. Gente, olha que conclusão simples e brilhante. E aí, essa conclusão ela é tão brilhante que a gente tem, até hoje no Supremo Tribunal, uma frase pomposa, bonita, mas que ela é decorrência desta
deste alicerce que foi erigido por Savigny. Né? Que frase pomposa e bonita é essa que o Supremo ele usa? Ele diz assim: não existe direito adquirido a regime jurídico. Ah, professor, não existe direito adquirido sobre regime jurídico. Tá? Olha aqui, segue aqui o roteiro. Eu vou explicar o que é isso, mas olha o roteiro. Atente-se ao seguinte julgado e perceba-se a inegável influência de Savigny. Ementa. Isso aqui é um julgado do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental, no agravo de instrumentos, servidor público, estabilidade financeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Ó, não existe direito adquirido a regime jurídico. Tá? É uma frase que ela é uma consequência disso. Não entendi, professor, por que consequência disso? Como é que isso funciona? O que é que você quer dizer com isso? Gente, olha só. Eu não tenho direito adquirido à lei em si. Eu não tenho direito adquirido à imutabilidade da lei. Eu adquiro o direito de forma concreta. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que uma lei que fale de servidor público, tá? Já existiu isso, viu, gente? Tinha uma lei que falava assim, ó, a cada ano o servidor público em cargo de chefia vai adquirir 1/5 da gratificação pela chefia. 1/5 aí no segundo ano, 1/5 no terceiro ano, 1/5 no quarto ano, 1/5 no quinto ano, 1/5. Pronto, adquiriu. Tá? Aí, gente, como isso estava gerando um passivo muito grande para o Estado, imaginem vocês, o cara deixava de ser chefe, aí ele ganhava a função. Aí se ele deixasse de ser chefe, não importa, se ele voltasse a ser soldado raso, ele continuava, ele levava, o nome disso a gente falava assim, ele incorporava a função ao contra-cheque dele. Ainda que ele perdesse a chefia, estou falando do servidor público estável, tá? O cara é concursado. Aí ele foi nomeado chefe lá no setor dele. Ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A cada ano ele ia adquirindo 1/5 da função. E aí, ao final de 5 anos, ele adquiria a função inteira. Gente, entenderam isso? Isso existiu. E aí o cara deixava de ser chefe, mas continuava ganhando como chefe. E aí o Estado, ele começou a falar, essa conta está ficando ruim pra gente. Está ficando caro. Desse jeito a gente não aguenta não. Aí veio uma lei e falou assim, ó, acabou. O cara não ganha mais 1/5. Tá? Existiam outras leis, tá? Mas no final das contas era isso. Não ganha mais 1/5. Acabou. Ok? Então vamos supor, eu não sei nem que dia foi isso, mas vamos pegar aqui um ano hipotético, é uma lei hipotética que dá 1/5 para cada chefe, né? Mas aqui ela existiu, vamos supor, vamos inventar aqui um marco temporal. Aqui, lei antiga, pode ter 1/5. Lei nova, não pode. Tá? Beleza? Então, lei antiga pode ter 1/5, lei nova não pode. Era assim. E aqui foi o dia que a lei nova veio. Tá? Ok? Espero que vocês estejam entendendo aqui. Aí, vamos lá, vamos colocar 2 caras foram nomeados chefes, né? Primeiro veio aqui o Pedro, depois o Rogério. Tá? O Pedro, gente, ele conseguiu antes ser chefe a ponto de incorporar o primeiro 1/5. Ele ficou 1 ano. Aí quando ele completou 1 ano e 2 dias, veio a lei nova dizendo não pode mais incorporar. Ele já tinha incorporado 1/5? Já. O Rogério não deu tempo. O Rogério ficou só 6 meses como chefe, veio a lei nova falando não incorpora mais. Entenderam isso, gente? Tá. Olha só. O que é que eu quero dizer com isso aqui?
não é possível invocar direito adquirido a regime jurídico. Eu não tenho direito adquirido à imutabilidade da lei. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho direito adquirido ao benefício concreto que eu já incorporei, mas eu não tenho direito adquirido à imutabilidade da lei. Pedro, o que é que o Pedro tem direito adquirido? Ele pode falar assim, olha, a lei dizia que a cada 1 ano eu incorporava 1/5 da função. Tá? Eu fiquei 1 ano. Eu tenho direito adquirido a 1/5. Correto? Corretíssimo. Né? Agora, isso ele pode dizer, porque ele está invocando aqui um direito adquirido sobre uma questão concreta que aconteceu. Né? Agora, ele não pode falar assim, como eu já era chefe na época em que existia uma lei que dizia que eu não podia incorporar, então essa lei vai continuar valendo para mim para sempre, enquanto eu for chefe. Isso ele não pode, tá certo? Ele não tem direito adquirido ao regime jurídico, ele não tem direito adquirido à lei, ele tem direito adquirido à consequência da lei que já se operou, sacou? Isso, gente, é uma coisa também parece ser tão simples, mas ela decorre desse pensamento aqui do Savigny. O Savigny ele diz assim, olha, quem adquire é quem já reuniu condições para o exercício do direito. A coletividade ela não adquire o direito adquirido à lei, porque senão, gente, se o país tivesse um direito adquirido a uma lei, nenhuma lei mais ia ser mudada. Entendem isso? Entendem? Assim, eu não posso dizer que as leis elas vão viger para sempre, elas podem ser mudadas. A única coisa que eu tenho que fazer é respeitar as consequências concretas para o João, para o José, para o Rogério, das leis que até então existiam. Tá certo? Então, primeira observação. Só para concluir. Então, primeira observação. A aquisição ela é individual, ela não é coletiva. Né? Assim, eu tenho que ver cada titular do direito, o que é que ele conseguiu adquirir até a lei nova chegar. O que ele conseguiu adquirir vai ser respeitado. O que ele não conseguiu, não vai. Tá? Então, é o exemplo do Rogério. Rogério conseguiu adquirir alguma coisa? Não, porque a lei falava que a cada ano ele incorporava 1/5. Ele ficou só 6 meses. Ele adquiriu alguma coisa? Não. Pô, mas aí ele vai e perde tudo? Vai, pai, esses 6 meses foram para nada? Foram para nada. Gente, e aí vem dentro daquela ideia, muitos devem estar se perguntando, então quer dizer que o Rogério só tinha uma expectativa de direito? Só tinha uma expectativa de direito, ele não tinha um direito adquirido ainda. Entendem? Gente, aposentadoria é isso o tempo todo. Assim, eu entrei na Procuradoria do DF em 1999, salvo engano eu já estou na minha 2ª ou 3ª reforma previdenciária. E cada reforma previdenciária, ela está jogando o tempo de aposentadoria mais para frente. E aí eu posso dizer o seguinte, eu não tenho direito adquirido à imutabilidade da lei. Eu não posso chegar e falar assim, quando eu passei no concurso, a pessoa só se aposentava com tantos anos, então eu quero que sejam mantidos para mim. Não. Sobre a aposentadoria isso também fica muito evidente. Vamos lá, para vocês terem ideia do que ele quer dizer com a situação, ela é individual, ela não é concreta, ela não é coletiva, né? Então vamos lá. A lei, vamos chutar aqui, uma lei antiga falava que para aposentar precisava de 30 anos e mais nada. Tá certo? Aí, isso aqui tudo é lei hipotética, tá, gente? Eu não estou dizendo que é assim, não. É uma lei hipotética, hipótese. Tá? 30 anos, você só precisa de 30 anos e mais nada. Aí, o Pedro, ele alcançou 30 anos aqui, ó. Aí veio uma lei nova, dizendo que para aposentar precisa de 35. E ele não tinha aposentado ainda, ele estava trabalhando. Então a lei falava assim, ó, para você aposentar, você pode pedir aposentadoria quando você tiver a partir de 30 anos. Ele já tem 30 anos de trabalho. Tá? E aí veio a lei nova aqui. Ele tem direito adquirido? Tem. Por quê? Porque o requisito para o exercício do direito era 30 anos, e ele já tem 30 anos quando veio a lei nova. Não tem problema. Agora, esse aqui é o Pedro. Agora, o Rogério, ele só tem aqui, quando veio a lei nova, ele só tem 20 anos. Gente, normalmente, ele vai se aposentar quando, Rogério? O Rogério só tinha 20 anos, ele já tinha 35? Não.
Então, meu amigo, põe mais 15 anos aqui, o Rogério vai aposentar só aqui. O Rogério vai aposentar só aqui e vai aplicar a lei nova para o Rogério. Por quê? Porque o Rogério não tinha adquirido ainda o tempo necessário para aposentar. Entenderam isso? Aí é que vocês vão ouvir uma outra coisa que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é na história da cláusula de transição. Né? O que é uma cláusula de transição? Também é muito comum nas aposentadorias. Né? Uma cláusula de transição, a lei fala assim, poxa, estamos aumentando de 30 para 35 anos o tempo para aposentar. Estamos fazendo essa maldade, né? Entre aspas, né? Porque há quem diga que isso é um ajuste necessário com o passar dos anos. Né? Mas, então, estamos aumentando de 30 para 35. Né? E aquele cara que já tem 32 anos? Gente, aquele cara que tem 32 anos, pergunto para vocês. Aliás, de 30 para 35, que tem 32 já adquiriu. Então, foi de 30 para 35. Quem tem 32 já adquiriu. Quem tem 31 já adquiriu. Quem tem 30 já adquiriu. Quem tem? Então, nenhum desses vai ser prejudicado com a lei nova que aumenta o prazo para aposentadoria para 35, porque todos eles já adquiriram. E quem tem 29 anos e 10 meses, por exemplo, não adquiriu. Esse cara aqui, por causa de um mês, ele vai aposentar, por causa de um mês, desculpa, não deu para ler, né? Então vamos lá. O cara com 29 anos e 10 meses. 29 anos e 10 meses. Gente, ele vai ter que aposentar só com 35. Tá? Aí você fala assim, poxa, professor, mas isso não é bem injusto? É muito injusto. E por ser tão injusto assim, é que quando as pessoas baixam leis assim que afetam direitos que são muito caros ao cidadão, como por exemplo o direito à aposentadoria, eles colocam cláusulas de transição. Tá certo? Que são cláusulas que vão pensar em regular aqueles caras que não têm direito adquirido, então, portanto, teoricamente podem se dar mal, mas seria injusto deixar esses caras se darem tão mal assim. Então, muitas leis, olha só, esse sujeito aqui, que tem 29 anos e 10 meses, por causa de um mês, ele foi lá e não conseguiu se aposentar. Ele vai ter que trabalhar mais 5 anos e 2 meses. Só por conta desse... Aliás, por conta desses 2 meses, faltavam 2 meses, ele não conseguiu aposentar, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos e 2 meses. Aí a lei fala assim, por exemplo, para quem já tem mais de 28 anos de serviço, o tempo não será 32, não será 35, será 33 anos. Aí a lei ela vai dar uma melhorada para quem já está quase aposentando. Entenderam? Então ela vai... Isso é aleatório, é o legislador que escolhe falar. Se o legislador não quiser falar nada, ele pode não falar nada? Pode. Mas muitas vezes ele fala, muitas vezes ele coloca normas de transição. Para dizer assim, olha, quem já está com 29 anos, quem já está com 28 anos, não vai precisar trabalhar os 35 que a lei nova fala. Vai poder trabalhar só 32, só 33. São chamadas cláusulas de transição, ou normas de transição. Tá bom, gente? Então, vejam que esta é a primeira observação que a gente tem que ficar atento quando estuda conflitos de leis no tempo por Savigny. Primeiro, alicerce sobre aquisição de direitos. Nós estamos falando de situações individuais, não coletivas, porque coletivamente a sociedade não existe direito adquirido à lei. Existe direito adquirido à consequência individual dessa lei. Ao que essa lei produziu na vida do Rogério, ao que essa lei produziu na vida do João. É o Rogério que adquire o direito, é o João que adquire o direito. Beleza? Isso vale até hoje. Embora as pessoas não deem o crédito a Savigny, você não vai ver os julgados falando assim, como dizia Savigny, não. Eles vão citar só o Supremo. O Supremo Tribunal Federal diz que não há direito adquirido a regime jurídico. Consequência de Savigny. Tá? E
O segundo alicerce. Vamos lá. O segundo alicerce da teoria quanto à aquisição de direitos repousa na seguinte premissa: não se deve confundir direito adquirido a meras expectativas. Também já falamos mais ou menos sobre isso, né? Então, não expectativas. Direito adquirido não é expectativa. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Primeira premissa: a lei ela não é, eu não tenho direito adquirido a lei em tese. Tá? Não é a coletividade que adquire, é o cidadão que adquire. Primeira observação. Segunda observação: mesmo que eu analise só o cidadão, eu tenho que fazer uma diferença entre direito adquirido e expectativa de direito. Então, no meu exemplo dos 30 anos para aposentar, quem tem 29 anos e 11 meses, ainda não tem direito adquirido à aposentadoria, tem uma mera expectativa. Quem tem 29 anos, 11 meses, 20 dias, tem apenas uma mera expectativa. E é para proteger pessoas assim, é que vem as cláusulas de transição, protegendo quem ainda não adquiriu o direito, mas tem uma expectativa muito forte, né? Quase concluída, quase se transformando já em direito adquirido. É para isso que servem as cláusulas de transição. Tá certo? Bom, e abordados esses dois aspectos, né, nós temos uma outra questão que a gente tem que ver, é que o Savigny também falava isso, né? Ele dizia assim: olha, além desses dois alicerces, seguindo aqui no nosso roteiro, eu venho assim e digo, veio aquele julgado, né? Aí depois do julgado eu coloquei o segundo alicerce da teoria de Savigny quanto à aquisição de direitos repousa na seguinte premissa: não se deve confundir os direitos adquiridos com as meras expectativas, já expliquei. E aí embaixo vem: abordados os dois aspectos que elucidam a teoria do direito adquirido, ousou Savigny ao afirmar que tal garantia se aplica aos fatos aquisitivos dos direitos antes da vigência das novas leis, como também às consequências. Gente, então ele está dizendo o seguinte, olha, aqui, se eu assino um contrato, esse contrato, não só o contrato em si, um pedaço de papel, a forma de celebrar o contrato, ela vai ser regida pela lei, como a aplicação, aí vem uma lei nova aqui, ó, o contrato foi assinado aqui, contrato aqui, lei nova aqui. Mas o contrato continua surtindo efeitos. Tá, e esses efeitos do contrato aqui, eles vão ser regidos pela lei nova ou pela lei velha? Gente, a gente também vai estudar isso com mais calma, mas o Savigny, naquela época, ele já dizia que o que vai regular, ainda que venha uma lei nova, os efeitos do direito adquirido são regidos pela lei velha. Lei velha, professor, os efeitos? Sim, porque ele dizia assim, não adianta nada você assinar um contrato pensando que o que é que está valendo. Então, quando eu celebro um contrato, fico pensando o que é que pode, o que é que não pode, o que é que respeita a lei, o que é que não respeita, aí eu assino. Aí esse contrato é para valer 10 anos. Aí, cara, um mês depois vem uma lei nova e muda tudo. Aquele esforço todo foi em vão. Isso é muita insegurança. Tá? E não era uma coisa só da cabeça dele. Eu transcrevo aqui uma norma do imperador Teodósio II, e ele diz assim, ó, esclarece o jurista alemão que nessa passagem não distingue as consequências passadas e futuras dos atos negócios jurídicos, mas apenas os atos passados e os atos futuros. Quando se afirma, as leis novas se aplicam a todos os atos jurídicos ulteriores, não aos atos passados, mesmo quando seus efeitos não tivessem ainda sido. O que é que eu quero dizer aqui? Teodósio, o imperador romano, ele sacou isso, ele falou assim, cara, a lei nova, ela vai regular os novos contratos, as novas negociações,
Mas os contratos antigos, ainda que surtam efeitos depois da lei, os efeitos continuam sendo da lei velha, porque o contrato foi pensado na vigência da lei velha. É uma loucura eu aplicar uma lei nova a algo que foi celebrado lá atrás. As pessoas que celebraram não tinham como sonhar que viria uma lei nova. Entendem a questão de justiça do que se faz aí? Tá bom, minha gente? Então eu espero que vocês tenham entendido. Ah, professor, e no Brasil? Calma, a gente vai falar sobre isso. Mas por hora, eu quero só que vocês entendam esses postulados aqui de Savigny quanto à aquisição. Né? Ele é individual e você tem que ter um direito adquirido, não basta uma mera expectativa. E por fim, Savigny dizia ainda sobre a aquisição que o direito, não apenas o direito é adquirido, como seus efeitos também são regidos segundo a lei velha. O que a gente vai estudar que tem a ver ainda com o direito brasileiro hoje, em relação a efeitos de contratos, mas a gente vai estudar especificamente isso, tá bom? Gente, eu vou entrar ao vivo agora para tirar dúvidas, tá? Até a próxima aula.